Continuação da leitura do livro Sem Filtro, da Sarah Frier, página 233. Os funcionários insistiam para que Systrom assumisse riscos. No início daquele ano, os membros da equipe tiveram uma boa ideia para um recurso chamado boomerang, que permitiria às pessoas obter uma sucessão rápida de imagens que se combinariam e formariam um pequeno vídeo, que se reproduziria para frente e para trás em loop. Ele fazia os movimentos simples ficarem divertidos. O bolo era cortado e descortado, a água caía e subia, tudo repetidamente. John Barnett e Alex Lee, do Instagram, esperando que Systrom rejeitasse a ideia, não a levaram a ele. Em vez disso, construíram o boomerang em um hackathon patrocinado pelo Facebook e ganharam. Então, Systrom se sentiu suficientemente confiante para lançar o boomerang como parte do Instagram. Após o que recebeu um e-mail de felicitações de Zuckerberg. Barnett e Lee passaram muitas tardes no Fields, no campus, o único lugar do Facebook onde se tinham que pagar pelo café, planejando como convencer Systrom de que o Instagram precisava de uma maneira de publicar coisas que desaparecessem. Ambos estavam no grupo do Paradigm Shift, mas sempre que discutiam seriamente sobre um recurso semelhante ao Stories, geravam um drama. Lee estava ficando especialmente ansioso. Sua esposa teria seu primeiro filho em poucos meses, no dia da Ação de Graças, e ficaria frustrado todo o tempo que passasse afastado se não fizesse algo para consertar o Instagram antes de sair de licença paternidade. Acabou decidindo que precisava cortar as camadas de gestão entre ele e o Systrom para que pudessem vender seu peixe diretamente. Lee explicou a Krieger o que estava pensando. Deixe-me entrar nessa, coach. Implorou Krieger. Krieger não era quem decidia, mas ainda era o fundador, um cofundador. Além de um ouvido compreensivo. Ele sempre foi bom em ouvir e resolver conflitos. Krieger concordou que valia a pena pensar em algo como o Snapchat Stories, mas avisou que não advogaria em seu favor. Certa noite, Krieger se cansou do lobby de Lee e cedeu. Vamos ligar para Systrom agora, disse ele. Ele deve estar dirigindo. Systrom atendeu e Lee fez o apelo apaixonado que esperara tanto tempo para fazer. Explicou que, entre ele, Will Bailey e John Barnett, havia pessoas boas que queriam tanto fazer isso acontecer que o construiriam em seu tempo livre. Estou cansado de ouvir essa droga, disse Systrom. Já havia um plano em prática, eles precisavam concordar em discordar. Após o telefonema tenso, Lee ficou tão elétrico que passou o resto da noite na academia, jogando basquete. Depois escreveu um longo e-mail para Systrom pedindo que chegassem a um acordo. Poderiam pelo menos fazer uma reunião menor regularmente com ele, Barnett e Bailey, em que novas ideias poderiam ser discutidas mais minuciosamente. Systrom lhe disse para ser paciente. No outono de 2015, Ira Glass apresentou um episódio de This American Life na National Public Radio, chamado Status Update. Começou com 3 garotas de 13 e 14 anos narrando como o Instagram pressionava toda a vida social delas. As adolescentes chamadas Julia, Jane e Ella explicaram que, no ensino médio, se elas não comentassem as selfies de alguma amiga, em 10 minutos, esta questionaria toda a natureza do relacionamento delas. Nos comentários, elas usavam uma linguagem super afirmativa. Ai meu Deus, você é um modelo. Ou eu te odeio, você é maravilhosa. Muitas vezes eram acompanhados pelo emoji com olhos de coração. Se a pessoa da selfie valorizasse a amizade, teria que comentar em questão de minutos de novo, com uma resposta tipo, não, você que é modelo. Nunca, obrigada, o que implica que todas concordavam que eram lindas, o que seria horrível. As meninas esperavam que entre 130 e 150 likes em suas selfies e entre 30 e 50 comentários.
As conversas no Instagram, especialmente a natureza de quem estava comentando sobre as fotos e quem aparecia nas selfies de quem, eram o que definia suas amizades, sua posição social no ensino médio e sua marca pessoal, do que eram intensamente cientes. Como elas explicaram a Glass no programa de rádio. Júlia, para se manter relevante você precisa. Jane, você tem que se esforçar bastante. Ela, relevância, é uma palavra forte no momento. Ira, vocês são relevantes? Ela, eu sou muito relevante. Jane, no ensino fundamental, definitivamente éramos relevantes. Ela, nós éramos muito relevantes. Jane, porque tudo estava estabelecido, mas agora, no início do ensino médio, não dá para dizer quem é realmente relevante. Ira, certo. E o que significa ser relevante? Jane, relevante significa que as pessoas se interessem pelo que você posta no Instagram. Em sua narração, Glass explicou que, por causa dessa pressão, as apostas eram tão altas. Elas se limitavam só às melhores selfies, cuidadosamente aprovadas com antecedência em mensagens de grupo com as amigas. Eram nessas mesmas conversas que elas davam um print da tela e analisavam as selfies ruins e os comentários de outras crianças da escola. Cada uma delas publica só apenas algumas fotos por semana, explicou Glass. Não que a maior parte do tempo que passam no Instagram seja dizendo que são bonitas, a maior parte é isso, dissecar e calibrar as minúcias do diagrama social. O episódio foi muito transmitido na sede do Instagram. Era exatamente com esse tipo de comportamento que Lee e Barnett estavam preocupados. Barnett, um gerente de produto gentil e barbudo, fora encorajado por seus gestores que haviam dito, em uma recente análise de desempenho, que ele era muito gentil, que deveria ser mais durão ao defender suas ideias, mas também foi calado depois de levantar a mão nas reuniões da Paradigm Shift para defender uma versão dos Stories. Seus gestores lhes disseram para não insistir e parar de conversar com seus colegas interessados em construí-lo, porque Systrom claramente já estava decidido. Em janeiro, o estresse da batalha o havia exaurido. Em uma reunião com Systrom, suando profusamente, Barnett reuniu o máximo de força possível e disse ao CEO que o atual plano da Paradigm Shift não era eficaz nem inventivo o suficiente para derrotar o Snapchat. Systrom não se abalou. Nós nunca teremos stories, disse ele. Não devemos, não podemos, e isso não se encaixa na maneira como as pessoas pensam e compartilham no Instagram. Derrotado, Barnett criou um plano para ser transferido a uma outra parte do Facebook, mas não antes de convencer alguns funcionários a trabalhar secretamente em um protótipo, escondido de Systrom, no edifício 16. Christine Choi, que havia ajudado a projetar o Boomerang, trabalhou com ele para criar o conceito para exibir conteúdo que desaparecesse após 24 horas. Organizado em pequenos círculos cor de laranja na parte superior do aplicativo, ela fez um upload para um Pixel Cloud, o sistema interno de compartilhamento de projetos. Barnett foi aconselhado a não mostrar a Systrom por enquanto. Systrom tinha boas razões para evitar mergulhar uma ferramenta tipo Stories. Todas as tentativas de imitação do Facebook foram um fracasso, começando com Poke, flagrante remake do Snapchat. Foi tal fracasso que convenceu Zuckerberg a fazer sua oferta de aquisição de $3 bilhões em 2013. Posteriormente, quando o Facebook criou seu Creative Labs Skunkworks interno para criar aplicativos que atrairiam adolescentes, todos tiveram vida curta. Houve o aplicativo Slingshot, para respostas fotográficas a mensagens efêmeras. Houve também um aplicativo chamado Reef, uma versão do Snapchat Stories, muito pouco significativo para ser mencionado na mídia. Nenhum deles teve mais que alguns milhares de usuários. O próprio Mark Zuckerberg havia explicado naquele inverno, em um memorando interno para executivos, que as ferramentas relacionadas à câmera do celular estariam no centro do futuro do Facebook. Ele sugeriu que algum tipo de compartilhamento efêmero estaria nos planos do Facebook e que talvez o Instagram devesse considerar isso também. Mas o fast following, como isso era chamado no ramo de tecnologia, raramente dava certo.
A rivalidade nos leva a enfatizar demais as oportunidades antigas e copiar servilmente o que funcionou no passado, escreveu o investidor de risco e membro do conselho do Facebook, Peter Thiel, em seu livro de 2014, De 0 a 1, que Systrom pediu a todos os seus gestores que lessem. A concorrência pode fazer as pessoas alucinarem oportunidades onde não existem. Systrom estava começando a se aprofundar em outro livro, o do ex-CEO da Procter & Gamble, A.G. Lafley, chamado Jogar para Vencer. O tema de Lafley fazia eco ao foco de simplicidade dos fundadores do Instagram. Nenhuma empresa pode ser tudo para todas as pessoas e ainda vencer, escreveu Lafley. As primeiras empresas tiveram que escolher onde jogar. Depois, precisaram decidir como vencer nesse mercado, sem se preocupar com todo o resto. Aliás, Lafley havia acabado de começar a dar mentoria para o CEO do Snapchat, Evan Spiegel, e Spiegel já decidira onde queria jogar, no território do Instagram. Systrom pode ter sido o único executivo do Vale do Silício com uma desculpa bastante viável para participar do Oscar. Ele queria ver e ser visto por alguns dos usuários mais destacados do Instagram, a fim de entender como eles compartilhavam no aplicativo. Em 2016, ele vestiu seu smoking e levou sua irmã Kate como acompanhante, postando em seu Instagram uma selfie em preto e branco dos dois juntos, tirada diante do espelho antes de se dirigirem ao tapete vermelho. Enquanto Systrom se misturava, as celebridades postavam no Instagram mais que nunca. Mas ao ver o que eles diziam, percebeu uma tendência. Muitas usavam suas postagens para indicar aos fãs vídeos dos bastidores mais exclusivos no Snapchat. Krieger notou a mesma coisa quando compareceu ao Globo de Ouro no início daquele ano. O Instagram ensinara a todas essas pessoas o valor de se comunicar diretamente com seu público, sem a interferência de um publicitário ou paparazzi. Mas o Instagram não permitia que elas compartilhassem quanto quisessem, simplesmente devido à maneira como haviam criado o aplicativo. As celebridades tinham o mesmo problema que os adolescentes. Não queriam sobrecarregar seus seguidores ao postar coisas que durariam para sempre. A mídia também detectou essa tendência. Enquanto adorávamos as muitas fotos do Instagram e Twitter postadas durante a grande noite, várias das nossas grandes celebridades favoritas adicionaram um novo mercado de mídia social à extravagância do Oscar. O Snapchat, escreveu o E! News. Kate Hudson brincou com os filtros de rosto bobos do Snapchat e tirou selfies com Hilary Swank. A Nick Jonas tirou fotos dele com Demi Lovato na festa de Vanity Fair. A mais íntima de todas foi Lady Gaga, que levou seus espectadores do Snapchat com ela enquanto faziam a maquiagem antes do evento. Então, ela revelou que estava muito nervosa por cantar Till It Happens to You, tendo no palco convidados que eram sobreviventes de abuso sexual. O Snapchat tornou mais fácil que sites como o E! Cobrissem o evento, possibilitando que, primeira vez, a visualização de stories na web, não só em celulares. Ao que parecia, o Snapchat não era só para sanduíches mordidos, como havia desdenhado Systrom. Era uma maneira de dar a cada pessoa seu próprio reality show. Krieger e Systrom se deram conta de que isso era isso que Lee, Barnett e outros estavam tentando lhes dizer. Os usuários do Instagram agora tinham um lugar onde pôr todo o conteúdo cortado. Se eles não tornassem possível colocar esses conteúdos no Instagram, poderiam perder essas pessoas para o Snapchat para sempre. Você está em uma encruzilhada, pensou Systrom. Você pode continuar igual, porque quer manter sua ideia do Instagram, ou pode arriscar. Ele decidiu arriscar. Systrom sabia que se falhasse poderia ser demitido ou estragar tudo. Mas, àquela altura, o único fracasso garantido era se decidisse não fazer nada. A exceção foi uma sobre a qual Thiel havia escrito em De 0 a 1. Às vezes, você precisa lutar. Quando isso é verdade, você tem que lutar e vencer. Não há meio termo.
Ou você não dá nenhum soco, ou bate forte e acaba com tudo isso depressa. A necessidade de ser rápido não era só por causa do Snapchat. Havendo algum tipo de compartilhamento efêmero nos planos do Facebook, o Instagram precisava primeiro criar sua tentativa. Caso contrário, perderia o efeito cool. Logo depois, Systrom organizou uma reunião de emergência com todos os seus principais executivos de produtos. Em um quadro branco à frente da sala de reuniões South Park, ele desenhou um protótipo do Instagram com pequenos círculos na parte superior da tela e distribuiu um documento com o conceito de Schwa e Barnett, o que ao mesmo tempo os deixaram chocados e lisonjeados. Ele explicou que os usuários poderiam adicionar vídeos que desapareceriam em 24 horas em suas páginas e que ele queria que a equipe lançasse esse novo recurso até o final do verão. Para a maioria das pessoas ali presentes, tudo parecia dramático e novo, um momento em que estavam sendo inspirados por seu líder, que por fim se dispunha a correr grandes riscos. Era como estar presente quando John F. Kennedy anuncia que você vai para a Lua, lembrou um executivo mais tarde. Poucos conheciam a tensão por trás da decisão. Systrom e Krieger estavam especialmente confiantes de que conseguiriam assegurar que esse novo projeto não seria só uma imitação direta, e sim um exercício de produto cuidadoso, porque contrataram algumas pessoas em que confiavam para realizar a tarefa. Rob Stein, por exemplo, havia sido colega de trabalho de Systrom no Google muito tempo atrás, e lhe mandaram um e-mail parabenizando-o quando o Instagram fora lançado. Agora, atraído pela vontade de Systrom de fazer mudanças drásticas, ele entraria para a equipe e ajudaria especificamente a pensar em como os amigos conversavam entre si no aplicativo. E Kevin Whale, amigo de Systrom e outro entusiasta de exercícios, que era diretor de produto do Twitter e trabalhava com o então CEO Jack Dorsey, o Twitter agora considerava o Instagram e não o Facebook seu inimigo número 1, especialmente tendo em vista todo o trabalho que o Instagram havia feito para que figuras públicas usassem o aplicativo. Mas a empresa se recuperava de uma série de demissões e afastamentos de executivos, incluindo a substituição de Dick Costolo por Dorsey como CEO. Dorsey estava tendo problemas para tomar decisões importantes sobre produtos para reverter o crescimento lento do Twitter. Whale precisava sair de lá. Ele fizera entrevistas para vários tipos de emprego, inclusive no Snapchat. Spiegel tinha tanta certeza de que Whale trabalharia com ele que o apresentou a seus funcionários mais confiáveis na equipe secreta de design. A notícia de que Whale estava saindo do Twitter para ser diretor de produto do Instagram surgiu durante um evento executivo externo no final de janeiro, em que o Twitter estava traçando suas metas para o ano. Dorsey foi pego de surpresa e ficou visivelmente chateado. Embora soubesse que Whale estava saindo, ele achava que era para dar um tempo e não para ir para um grande concorrente. Whale foi escoltado para fora do local e, a seguir, Dorsey escreveu um e-mail furioso para toda a equipe do Twitter falando da deslealdade de Kevin. Quando Whale chegou à sede do Facebook, acabara de receber um SMS e mensagens diretas e no Twitter do diretor de Receita, Adam Ben, marcando o fim da amizade entre eles. Whale tremia, tentando imaginar se havia agido de maneira antiética. Sheryl Sandberg o chamou de sua sala para acalmá-lo. Somos empresas de mídia na mesma linha de trabalho, explicou Sandberg. Imagine que você trabalhava na ABC ou na CBS e foi chamado pela NBC. Seria antiético ir para lá? Whale achava que não. Jack acabou se desculpando com Whale por sua raiva, que tinha profundas raízes em sua própria sensação de traição após a venda do Instagram ao Facebook. Tantos anos antes. Spiegel, sempre paranoico, achou que Whale devia estar espionando para seu novo empregador e estabeleceu uma moratória para contratações de gente no Instagram em cerca de 6 meses. A única coisa que restava a Whale fazer era provar que havia tomado a decisão certa para sua carreira. Com a estratégia de Charles Porsche, o Instagram estava mais perto de derrubar o Twitter como o destino número 1
da cultura pop na internet. Mas o Twitter ainda contava com algo que o Instagram não tinha: o Papa. Um mês depois de decidir diminuir a pressão sobre usuários do Instagram por meio de postagens que poderiam opcionalmente desaparecer, Porsche e Systrom ainda estavam se esforçando para atrair pessoas famosas. Anna Wintour, editora-chefe da Vogue, concordou em sediar um jantar para Systrom e estilistas renomados durante o Milan Fashion Week, como ele já havia feito para ele em Londres e Paris. Entre os convidados estava Miuccia Prada, Silvia Venturini Fendi e a filha Delfina Delettrés Fendi, e Alessandro Michel, diretor criativo da Gucci. Já que iriam à Itália de qualquer maneira, refletiu Porsche. Podiam muito sonhar alto. Eles marcaram uma reunião então com o primeiro-ministro e depois pensaram: por que não tentar o Papa? O Facebook tinha contatos no Vaticano e Porsche os aproveitou para solicitar uma audiência papal para Systrom. Seu argumento era estratégico: a Igreja Católica, com uma rede de 1,2 bilhão, menor que a do Facebook, precisava permanecer relevante. Ela poderia usar o Instagram para alcançar um público jovem. Milagrosamente, o Papa Francisco concordou em se reunir com eles, naquele momento com apenas 2 anos de papado. É costume dar um presente ao Papa, de modo que a equipe de comunidade do Instagram montou um livro de capa dura azul claro, de imagens do aplicativo que falariam sobre questões importantes para o Papa Francisco, como a crise dos refugiados e a preservação ambiental. Depois que Porsche e Systrom chegaram ao Vaticano e fizeram uma reunião prévia com os padres italianos, os guardas suíços escoltaram Systrom para uma reunião privada com o pontífice. Nela, ele teve alguns minutos para diretamente defender seu caso. O Papa Francisco o ouviu atentamente e depois disse que consultaria sua equipe acerca da ideia de se registrar no Instagram. Mas no final não dependia deles, até eu tenho um chefe, disse, apontando para o céu. Algumas semanas depois, Porsche recebeu uma ligação. O Papa Francisco faria uma conta no Instagram. Ele queria que Systrom estivesse no Vaticano para a ocasião, em cerca de 36 horas. Eles foram voando. Toda a imprensa do Vaticano compareceu para filmar e relatar a ocasião. E tudo estava pronto. O nome era Et Franciscus. E a primeira foto, uma imagem de perfil do Papa ajoelhando em um prie-dieu de madeira escura e veludo vermelho, de olhos fechados e a cabeça inclinada em solene reflexão. Mursa cor de marfim e solidão. O primeiro post do Papa foi um apelo à ação. Orem por mim, escreveu ele, com um leve toque no iPad papal. O post ganhou vida. A nova conta do Papa se tornou notícia internacional. Seu primeiro post, em março de 2016, recebeu mais de 300 mil curtidas. O momento foi o coroamento da estratégia do Instagram para levar a empresa mais longe. Mais pessoas importantes em todo o mundo iriam querer usar o aplicativo. Iniciada por Porsche com sua lista de desejos de celebridades, apoiada pelos frequentes eventos sociais e discussões estratégicas de Systrom, regados a vinhos e jantares com estrelas Michelin, Systrom passou essa noite entregando-se a um dos seus pratos romanos favoritos, pizza, que obviamente era um lugar que ele havia extensamente pesquisado. O que não levou a ninguém na época era que não faria muito mais dessas viagens. O Instagram estava focado demais em seus maiores usuários, era hora de pensar em todos os demais. Toda a refinada atividade de contas poderosas ao longo do tempo significaria pouco sem que uma base de pessoas comuns voltassem ao aplicativo todos os dias para ver o que seus amigos estavam fazendo. Com esse mesmo raciocínio em mente, os fundadores tomaram uma decisão importante, que não foi tão polêmica dentro da empresa como acabou sendo externamente. Até esse momento, todo o conteúdo do Instagram era organizado mostrando umas postagens mais recentes primeiro, mas o feed cronológico do Instagram se tornara problemático e insustentável em termos de manter as pessoas comuns envolvidas. Os usuários mais profissionais tendiam a postar pelo menos uma vez ao dia, no horário mais estrategicamente viável,
com o conteúdo que esperavam. Lhes proporcionaria mais curtidas, ao passo que indivíduos mais casuais podiam postar menos de uma vez por semana. Isso significava que qualquer um que seguisse uma combinação de influenciadores, empresas e amigos entraria e provavelmente veria o conteúdo de profissionais no topo de seu feed, e não as postagens de seus amigos. Para quem isso era ruim, porque não receberiam os likes e os comentários de que precisavam para ser motivados a postar mais. E também era ruim para o Instagram, porque se as pessoas não vissem posts amadores suficientes, mais propensas ficariam a sentir que as suas próprias fotos não valiam a pena. Em comparação. A melhor solução que encontraram foi um algoritmo que mudaria a ordem do feed. Em vez de organizar as postagens mais recentes no topo, priorizaria o conteúdo de amigos e familiares em detrimento ao de figuras públicas. Eles decidiram que o algoritmo não seria formulado como o feed de notícias do Facebook, que tinha como objetivo fazer as pessoas passarem mais tempo no aplicativo. Os fundadores do Instagram argumentaram que tempo gasto era, na verdade, a métrica errada a focar, porque sabiam onde essa estrada levara ao Facebook. O Facebook evoluíra para um monte de conteúdos de vídeo caça-cliques, produzidos por profissionais, cuja presença exacerbada o problema de fazer usuários comuns sentirem-se que não precisavam postar. Em vez disso, o Instagram treinou o programa para otimizar o número de postagens feitas. O novo aplicativo do Instagram mostraria às pessoas que as postagens que as inspirariam a criar mais postagens. O Instagram não explicou isso publicamente. Basicamente, disseram ao público: seu feed ficará melhor, confie em nós. Em média, as pessoas perderam cerca de 70% das postagens em seu feed do Instagram, disse Sinstrom no anúncio que a empresa fez. O objetivo é garantir que os 30% que você vê sejam os melhores possíveis. Mas as pessoas desconfiavam de algoritmos, em parte por causa do Facebook. Para os usuários do Instagram, a mudança pareceu uma afronta à experiência que cada um deles havia trabalhado tanto tempo para controlar. O lançamento provocou reação imediata. Quando o Instagram realizou testes cegos, os usuários gostaram mais da versão algorítmica. Quando contaram que era algorítmica, eles disseram que preferiam a versão cronológica. Enquanto os usuários regulares passaram a ganhar mais curtidas e comentários, os mais prolíficos viram uma desaceleração dramática ou uma interrupção do crescimento dos seus. Influenciadores e marcas haviam incorporado o crescimento aos seus planos de negócios, e agora, com esse algoritmo, isso desapareceria. A solução que o Instagram tinha para eles eram insatisfatórias. Eles podiam pagar por anúncios, por exemplo. Sinstrom alegou à equipe que precisavam ter convicção de que a versão algorítmica era, de fato, melhor para a maioria das pessoas. Então, o Instagram já tinha 300 milhões de usuários diários, o triplo do Snapchat. Com a ideia de atingir o tamanho do Facebook no campo de possibilidades, Sinstrom colocou as coisas em perspectiva. Se chegarmos a 1 bilhão, isso significa que os 700 milhões que vão entrar no Instagram nunca experimentaram um feed classificado, disse ele, parecendo que Zuckerberg mais que nunca. Você precisa se preocupar com a comunidade que tem, mas também tem que pensar naqueles que nunca experimentaram o produto e não têm preconceitos. Ainda assim, as amargas opiniões do público sobre o algoritmo explicavam por que, quando os engenheiros do Instagram estavam desenvolvendo a ferramenta de posts que desapareciam, eles nem desconfiavam se seria bem recebida. Bem, vamos terminando por aqui, na página 245. Tchau, tchau.